Foi? Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas a mais um dia de live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como transformar preparos em brigadeiros. E aí a gente vai dar mais alguns segundinhos pro pessoal ir entrando pra gente já começar a nossa live. Mas antes da gente começar, para quem tá chegando agora, eu sou Joyce Lira, eu sou a cara da Arquitetando Doces e o meu grande intuito aqui é ajudar vocês a se transformarem em confeiteiras memoráveis através de brigadeiros perfeitos. E aí vocês podem se questionar, Joyce, o que danado é ser memorável? Ser memorável nada mais é do que quando o seu cliente ele pensar em um docinho, ele desejar o seu doce, desejar o seu brigadeiro e não qualquer outro doce ou qualquer outro brigadeiro, né? Eu sou confeiteira, trabalhei sob encomenda durante 5 anos e eu sei da importância que tem para cada uma de nós se tornar reconhecida pelos nossos produtos, pelo nosso trabalho, e é exatamente isso que eu quero que vocês sejam reconhecidas, memoráveis para o cliente de vocês. Por trás das câmeras sempre vai estar Nuno, tá? Para estar auxiliando a gente em relação às dúvidas de vocês e tudo mais. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas para mais uma live, né? Lembre-se, toda quarta, esse mesmo horário, 8 e 7, a gente está aqui com vocês, tentando compartilhar um pouquinho do conhecimento, da experiência que Joyce teve ao longo desses anos como confeiteira. Então, a primeira coisa, vamos compartilhar essa live, né? Não deixem de usar a hashtag confeiteira memorável. Então, a live de hoje é uma live bem intensa, né? Sobre como transformar outros produtos em brigadeiro. Então, não deixem de compartilhar e convidar pessoas que vocês imaginam que possam se beneficiar com a live de hoje. Exatamente. E por mais que esteja aparecendo aqui que vai ser uma live de receita, não vai, tá? O que eu quero que vocês entendam, que vocês prestem atenção, é exatamente no que eu vou falar para vocês, para a partir disso vocês conseguirem transformar diversos preparos, sobremesas, polpas de frutas, seja lá o que for, em um brigadeiro, tá? Que quando bater aquela ideia, poxa, como ficaria um brigadeiro de tal coisa, vocês já consigam pensar e transformar isso, desconstruir em um brigadeiro, tá? E aí acho que a gente já pode começar, né, Mozi? Podemos sim. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que vocês tenham em mente que o brigadeiro nada mais é do que uma base que a gente tem e a gente saboriza ele com algum ingrediente específico, né? Como assim, Joyce? O brigadeiro, ele é feito de leite condensado. A partir do leite condensado com outro ingrediente, a gente consegue aí dar diversos sabores. Ou seja, eu tenho uma base branca, coloco chocolate, eu tenho um brigadeiro de chocolate. Eu tenho uma base branca, coloco limão, eu tenho um brigadeiro de limão. Tenho uma base branca, coloco paçoca, tenho um brigadeiro de paçoca. E por aí vai, tá? Por isso que a gente consegue fazer uma diversidade enorme de sabores quando a gente fala de brigadeiros. Agora, obviamente, uma coisa que a gente precisa ter claro em mente, tudo isso precisa ser feito em proporções corretas para a gente chegar ao brigadeiro perfeito, né? Que é aquele brigadeiro que eu sempre falo para vocês, que é um brigadeiro que tem uma textura cremosa, que tem um sabor surreal, que tem durabilidade, e se for um brigadeiro de bolear, vai ser aquele brigadeiro que vai ficar perfeitamente redondinho na forminha, sem correr o risco de desmaiar, né? Por isso que a gente precisa realmente conhecer os ingredientes e saber as proporções ideais para colocar ele dentro de uma receita de brigadeiro. E aí, essa vamos dizer que é a primeira saborização, desconstrução que a gente consegue fazer de outros sabores para transformar em brigadeiros. Mas aí o grande questionamento vem quando a gente quer transformar um preparo que tem muito mais ingrediente em um brigadeiro. E aí essa semana, por exemplo, eu recebi umas 10 perguntas falando, Joyce, como é que eu faço um brigadeiro de churros? Então presta atenção no que eu vou falar para vocês. Quando a gente pensa nos churros, naqueles churros tradicionalzão de doce de leite, quais são os principais ingredientes que fazem os churros ter aquele sabor tão característico que os churros têm, né? Pra mim, o que faz é o doce de leite, a canela, o açúcar, a massa, obviamente, mas a massa a gente não consegue transformar ela em um brigadeiro. E aí, a partir disso, vocês vão vendo quais são os ingredientes que aquele preparo contém que eu vou poder colocar no meu brigadeiro. A massa de churros ela é feita basicamente por trigo. Cabe eu colocar trigo
trigo na minha massa de brigadeiro. Esse trigo, ele vai dar estrutura para ficar parecido com os churros. Esse trigo vai saborizar de alguma forma? Não vai. Então não cabe eu colocar trigo, mas cabe eu colocar o doce de leite, o açúcar, a canela, e é dessa forma que a gente vai fazer o brigadeiro de churros da gente. A partir disso, a gente pode ter diversas variações nesse brigadeiro, né? A gente pode botar o doce de leite dentro da massa, a gente pode botar o doce de leite somente fora, em formato de pitanga, a gente pode colocar a canela dentro da massa ou somente por fora, quando a gente for bolear, e assim vai, tá? São essas diferenças que vai trazer as características do seu brigadeiro, do meu brigadeiro, que vai deixar o meu brigadeiro diferente do seu. Então, o principal aqui é a gente escolher os ingredientes certos que a gente vai tirar de um preparo e levar para o brigadeiro, tá? Deixa eu só beber uma aguinha. Enquanto isso, vão dizendo se tá claro. Então, pegando aí, gente, a lógica que é para você desconstruir, né, uma receita e transformar em brigadeiro. Então a gente acredita muito aqui que brigadeiro é bem versátil, né? E você pode fazer a receita que você quiser através do brigadeiro. Tanto que um dos nossos desafios no Arquitetando Brigadeiros é para os nossos alunos criarem uma receita, né, e apresentarem essa receita para a Joyce e colocar a votação aqui no Instagram. Exatamente, moça, cuidado ali, eu acho que vai cair, ó. Aí, esse negócio aí atrás. Pronto. Aí, vamos lá. Acho que até aqui vocês entenderam, né? E aí, uma coisa que pra mim é super importante é a gente realmente conseguir pegar o sabor desse preparo e levar para o brigadeiro da gente. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma degustação de casamento e quando a pessoa ela começou a comer os brigadeiros, que ela chegou no brigadeiro de churros, ela mordeu e fez: caramba, tem gosto de churros. Aí na hora eu até ri, porque pra mim era lógico que teria gosto de churros, né? Mas na cabeça dele, o churros era apenas uma nomenclatura, mas não necessariamente ia ter o sabor que o churros tinha. E eu sempre prezei muito por isso na Arquitetando, tá? Pra mim, todo brigadeiro, ele precisava ter aquele sabor específico do ingrediente saborizante que nomeia ele. Então, é um brigadeiro de limão, tem que ter gosto de limão. É um brigadeiro de churros, tem que ter gosto de churros. É um brigadeiro de paçoca, tem que ter gosto de paçoca. Pra mim, não tem nada mais frustrante do que quando a gente tem um brigadeiro, vários sabores de brigadeiro, que ele tem um sabor final da base dele, sabe? Às vezes a gente come brigadeiro que só tem gosto de leite condensado, às vezes a gente come brigadeiro que só tem sabor de chocolate branco no fundo, e isso pra mim é super frustrante. Eu lembro que quando eu fui fazer degustação de casamento, teve um lugar que eu fui que era exatamente assim, tinha uns 20 sabores de brigadeiro, eu mordia, só sentia leite condensado, mordia o outro, só sentia leite condensado. Obviamente, aquilo ali pra mim não se tornou uma opção, porque sempre que eu comia eu não conseguia identificar, assim, mas e aí, cadê o gosto de limão? Cadê o gosto de paçoca? Então, acho que é esse o cuidado que a gente precisa ter quando a gente faz brigadeiro, tá? Sim, uma dúvida aqui, Joyce, você até já citou aí, mas assim, tem uma massa base para começar todas essas construções, né? Uhum. O pessoal tá perguntando assim, se tem que ter uma massa base. Tem a massa base, essa massa base vai ser a sua, tá? É basicamente o brigadeiro branco. Então, assim, pode ser leite condensado com creme de leite, pode ser leite condensado com manteiga, pode ser leite condensado com creme de leite e manteiga. Depende muito de como você faz o seu brigadeiro. Mas é a base branca, o seu brigadeiro branco, que sempre vai ser a sua base, tá? Até porque normalmente quando a gente quer saborizar, a gente sempre saboriza em cima da massa branca para realmente aquele sabor ele conseguir ser realçado, tá? Mas quando a gente pensa em brigadeiro, a gente pensa no brigadeiro de chocolate, o chocolate ele já é uma saborização da base branca também, já é uma saborização do brigadeiro. Então sempre que for saborizar em cima da base branca de vocês. E aí tem vários exemplos de construção, né, Joyce? Banoffee, açaí. Isso, exatamente. Por exemplo, se a gente parar para pensar no de churros, a gente desconstruiu e transformou esse brigadeiro de churros num brigadeiro. Mas tem diversas outras coisas que a gente pode desconstruir. Coisas mais complexas, coisas mais simples. A banoffee, cheesecake, que Nuno deu exemplo para mim, são excelentes opções, tá? Se a gente for parar para pensar numa banoffee, o que é que uma banoffee tem? Tem a massinha, né, que a gente pode fazer de biscoito, por exemplo. Tem o doce de leite, tem a banana e tem o chantilly por cima. Como eu, Joyce, desconstruiria uma banoffee e transformaria
transformaria em um brigadeiro, tá? Eu faria inicialmente um brigadeiro de banana, eu rechearia esse brigadeiro com doce de leite, eu passaria esse brigadeiro em uma farofinha de biscoito ou em alguma farofinha específica, mas que remetesse à massa da banoffee, e para finalizar eu colocaria uma pitanga de chantilly ou de chantilly, o que fosse, por cima do meu brigadeiro, tá? E aí quando o meu cliente mordesse, ele teria todas as sensações que ele teria caso estivesse comendo uma banoffee. O mesmo aconteceria com a cheesecake. Eu iria com um brigadeiro de cream cheese recheado com geleia, depois eu passaria por alguma farofinha de biscoito ou outra específica, e aí eu já remeteria também ao meu cheesecake. E por aí vai, tá? Vocês podem pensar em diversos preparos, em diversas sobremesas, diversas coisas que vocês podem transformar em brigadeiro. Eu acho que foi na live passada que a gente falou, por exemplo, do brigadeiro de açaí. O brigadeiro de açaí, a gente pega o açaí, pega uma polpa, faz o brigadeiro de açaí. A gente pode rechear com leite condensado, que é bem característico de quem come açaí. Pode passar ele pela granola ou pelo leite ninho. Tem diversas formas da gente fazer isso. O importante é que a gente realmente sempre leve em consideração quais são os sabores principais daquele preparo, tá? Não adianta, por exemplo, eu dizer que eu vou fazer um brigadeiro de banoffee e só colocar lá, por exemplo, banana e biscoito. Isso vai me remeter a banoffee? Não vai. Vai me remeter a um brigadeiro de banana passado no biscoito. Então, é esses pequenos cuidados que a gente precisa ter. Mas quando vocês começam a visualizar isso, vocês passam a ter aí diversas opções de fazer vários brigadeiros, tá? Então, sempre pensem nisso. Querem desconstruir? Parem, pensem quais são os principais sabores e tragam esses sabores que cabem ser adicionados no brigadeiro de vocês para o brigadeiro. E depois que vocês começam a entender, né, os principais ingredientes e adequar eles a uma receita de brigadeiro, vocês vão ver que realmente quando você come brigadeiro, ele vai remeter lá aquele produto. E Exatamente. aí a receita você vai dosando, né? Então, assim, por exemplo, nesses 5 anos aí, Jorge já fez diversos sabores de brigadeiro. E a receita ideal, né, para chegar no brigadeiro perfeito é com muito teste, com muito estudo, muita experiência para ir dosando da forma certa. Exatamente. E aí, aqui eu vou exemplificar para vocês exatamente o brigadeiro de cappuccino, tá? E aí eu quero que vocês percebam como a gente vai pegar esse cappuccino e desconstruir ele para transformar em um brigadeiro. E aí, Joyce, beleza, vamos fazer o brigadeiro de cappuccino. Qual vai ser o nosso primeiro pensamento? O que é que um cappuccino ele leva dentro do da sua composição, né? Se a gente for parar para pensar, o cappuccino, ele é um preparo italiano, que ele é feito de café expresso mais a junção do leite, mas aqui no Brasil a gente também sempre costuma colocar chocolate na receita. Então vamos desconstruir aquele cappuccino que a gente faria uma receita em casa, por exemplo. O que é que ele leva? Na maioria das vezes, leva o leite em pó, leva o café solúvel, leva também canela, leva chocolate em pó, leva açúcar e leva bicarbonato, porque o bicarbonato no cappuccino ele vai ter a função de dar mais cremosidade e também criar espuminha. O bicarbonato no nosso brigadeiro vai fazer alguma função? Não vai. Então a gente não precisa adicionar. Mas e os outros ingredientes? Vale a pena a gente colocar? Eu acho que vale, mas você pode pensar, eu prefiro meu cappuccino sem chocolate. Faz sem chocolate. Prefiro meu cappuccino sem canela. Faz sem canela. Vou fazer o meu brigadeiro de cappuccino com chocolate em pó. Ou então, prefiro fazer o meu brigadeiro de cappuccino com chocolate nobre. A partir do momento que a gente tem uma diversificação de possibilidades dentro de um só preparo, tá? Então, para fazer o meu brigadeiro de cappuccino, eu gosto de fazer desse jeito que eu vou mostrar para vocês. Mas vocês sempre me perguntam, Joyce, eu poderia usar o cappuccino pronto? Óbvio que poderia, até eu poderia mais uma vez pegar a minha base branca e adicionar um cappuccino pronto dentro dessa base e eu ia ter um brigadeiro com sabor de cappuccino. Isso aí é bem opcional, eu prefiro fazer dessa outra forma porque eu acabo tendo um brigadeiro bem mais rico para o meu gosto particular, tá? Então eu prefiro fazer dessa outra forma, mas dá super certo fazer com cappuccino pronto também. Então,
o cuidado que vocês têm que ter é o que a gente vem falando desde o início, né? Na hora de fazer a composição, é fazer uma composição que remeta ao brigadeiro que vocês querem fazer. Então, cuidado para não tirar vários ingredientes que você não gosta e o brigadeiro deixar de ter o gosto de cappuccino. Então, faz a composição, usa os ingredientes principais, mas aqueles ingredientes chaves que vão remeter o brigadeiro cappuccino tem que estar. Então, por exemplo, sem café e sem café não tem sentido fazer um brigadeiro cappuccino sem café, né? Exatamente. E aí, pode usar o café forte, é gosto de seu, né? No caso aí da receita de Joyce, eu comprei um forte, né? Mas não sei se ela costuma usar. Eu não uso forte, eu uso o café solúvel tradicional, tá? Mas só tinha o forte e não trouxe ele, eu vou usar aqui. E aí são coisas que a gente vai adaptando, tá? Por exemplo, a Joyce só tinha o forte, diminui um pouco na quantidade da receita. Se você acha que o forte traz mais sabor de café, deixa uma saborização melhor, utiliza o forte então, tá? O que é necessário é que seja um café solúvel pra gente realmente conseguir derreter ele à medida que a gente vai fazendo o nosso brigadeiro. Os cafés indicados, Joyce normalmente utiliza a marca do Nescafé, né, Joyce? Solúvel e tradicional. Então, e aí fica o gosto de freguês. Se você tiver alguma marca que você prefira, o importante é ser solúvel para ele diluir no brigadeiro. Eu não sou adepta, por exemplo, de tomar café expresso, café puro. Normalmente aqui a gente só toma cappuccino. Mas uma coisa que eu sempre penso quando eu vou comprar algum ingrediente é: quanto melhor esse ingrediente, mais qualidade ele traz para o meu preparo também. Então, se tem alguém aí que conhece de café e sabe que café X é muito mais saboroso do que café Y, utiliza o café X, que também não tem problema nenhum, tá? Não conheço nada de café, então para mim o Nescafé já é uma marca boa, então eu utilizo ele. Mas eu sei que, obviamente, no mercado tem diversos cafés aí muito acima do Nescafé. Então, pensem nisso também. Vou utilizar o pior café do mercado. Preferencialmente não, né? Então, sempre pensem nisso quando for comprar algum ingrediente, tá? Então, agora que a gente já vai começar a parte prática, né, Joyce? Não vamos esquecer de compartilhar. Chama aí as pessoas que você acha que vai tirar algum proveito dessa live, né? Até porque, na prática, né, vendo a prática ao vivo é o melhor momento de você tirar suas dúvidas e acompanhar o nosso conteúdo. Isso. Então, vamos lá. Para fazer o meu Oi. A Maria Fernandes está dizendo: Joyce, eu fiz uma vez com pó de cappuccino e achei que ficou muito puxento. Depende muito do ingrediente, da receita, né? Da receita, depende muito do cappuccino que a gente utiliza, tá? É igual a gente utilizar um chocolate em pó. Ontem, por exemplo, eu fiz o teste do chocolate da Flashman. Ele é um chocolate que aparentemente já tem uns grânulos de açúcar muito maior do que o chocolate que eu costumo usar, que é o Dois Frades da Nestlé. O Dois Frades, ele me dá uma textura super cremosa. Já o da Flashman me deu uma textura super puxenta, porque o açúcar dentro do meu brigadeiro trabalhou de alguma forma, caramelizou mais e me deu essa textura puxenta. Então, talvez o cappuccino que você tenha usado também trouxe essa textura puxenta, tá? Então, você precisa testar outras marcas para ver se você consegue essa textura mais cremosa. E aí, Joyce, testei outras marcas, ainda não ficou tão cremoso quanto eu queria. Você pode aumentar a quantidade de gordura, você pode diminuir a quantidade de cappuccino que você colocou na sua receita. Então, tudo isso a gente consegue ir balanceando para ter um resultado que a gente prefere, tá? Que normalmente é aquele brigadeiro mais cremoso. Por isso que é importante você saber a função dos ingredientes dentro da receita, né? Por isso que no Arquiteto no Brigadeiro, o primeiro módulo é sobre os ingredientes. Então, falando de forma bem simplória, me corrija se eu estiver errado, Joyce. Brigadeiro base aí vai ser o leite condensado, né? Todo brigadeiro tem um leite condensado. A gordura, que vai trazer cremosidade, ressaltar o sabor. E dentro desse balanceamento ele tem um teor de açúcar. Então, quanto maior o teor de açúcar, mais puxento ele vai ficar. Exatamente. Então, é por isso que quando você bota outro pó, coloca um cappuccino pronto, que tem muito grão de açúcar, um chocolate com teor de açúcar alto, ele vai tender a ficar mais puxento, a caramelizar, ficar puxento, até mesmo se for o caso, cristalizar mais rápido. Então, Termina, moça. Terminei. É exatamente isso, tá? E às vezes não são coisas tão óbvias assim, tá? Porque se a gente for parar pra pensar no chocolate 50%, um chocolate 50% é porque ele seria feito de 50% da sua composição de cacau e 50% da sua composição seria açúcar. Por isso ele se transforma em um chocolate 50%. Então, na teoria, todo o resultado da gente era para ser igual, porque 50% é chocolate, 50% é açúcar. Mas quando a gente vai para a prática, não é, tá? Então tem coisa que realmente a gente só vai saber testando no dia a dia, praticando e testando vários ingredientes.
Até porque dependendo da marca, embora seja 50-50, tem outras substâncias, outros materiais diferentes dentro da composição. Então é por isso que além do tipo, a marca é importante, faz diferença. Então a gente sabe que tem 2 cremes de leite. Dependendo da marca, tem diferenciação no resultado, mesmo que o percentual de gordura seja igual, tá? Exatamente. O que é que vocês acham de depois a gente fazer uma live de ingredientes, hein? Falando sobre a função de cada um. Acho uma boa, hein? Pode ser. Vamos? Vamos? Pronto, então vou começar a fazer o meu brigadeiro de cappuccino. Como foi que eu quis O desconstruir? Luiz Gourmet está dizendo que é apaixonado por você, tá perguntando se você tem curso, Joyce. Ai, obrigada, Luiz. A gente tem o Arquitetando Brigadeiros, tá? Que inclusive a gente vai abrir vagas em agosto, em meados de agosto, mais ou menos. E aí, essa turma, ela tá demorando mais um pouquinho, porque a gente quer colocar diversas atualizações dentro do Arquitetando Brigadeiros e a gente quer gravar algumas já antes da gente lançar a próxima turma. Então, começo de agosto a gente vai para Recife, a gente vai fazer uma maratona de gravações, a gente vai começar também a nossa maratona de lives e aí depois a gente vai lançar a turma do Arquitetando Brigadeiros, mas já tá bem pertinho, né? Já é julho praticamente, depois já chega agosto, vai ser maratona, tudo, e aí chegou o dia do Arquitetando Brigadeiros. Não é isso, moça? Isso, exatamente. E aí, quem quer ver finalizado, vamos tentar, se der tempo na live, finalizar aqui na live. Se não der tempo, né, por causa da temperatura e do tempo do limite da live, a gente coloca nos stories e no feed, né, Joyce? Ele finalizado. Inclusive, eu coloquei até uma foto de um brigadeiro de cappuccino hoje nos meus stories, viu? Vamos lá. Como eu vou desconstruir? Falei pra vocês que o cappuccino, ele leva café solúvel, leva açúcar, leva canela, leva leite e leva chocolate. Então, eu tenho todos esses ingredientes aqui. Eu só não tenho açúcar porque não me cabe pegar um açúcar e jogar nesse brigadeiro especificamente, né? O açúcar vai ser o açúcar que já tem no leite condensado, que já tem no chocolate e tudo mais. Então, eu tenho, ó, meu leite condensado, que eu já vou colocar aqui na minha panela. Então, vão anotando aí para entender aí a estratégia, né, dos ingredientes. Então, leite condensado. Coloquei o meu leite condensado, eu já vou colocar o meu leite em pó, tá? Porque eu sempre falo pra vocês, quando a gente usa algum pó, o ideal é que a gente já dilua ele inicialmente aqui no leite condensado, porque depois que a gente acrescenta o creme de leite, ele dilui com uma dificuldade maior. Então aqui a gente consegue um resultado melhor, por isso que eu já vou colocar o meu leite aqui, tá? E aí eu mexo, depois que tiver tudo bem misturadinho, aí eu começo a acrescentar os outros ingredientes, tá? Joyce, quando tu colocar o chocolate no brigadeiro, tem uma dúvida aqui do Luiz. O que é que você acha aí de chocolate em barra dentro do brigadeiro? Ó, seguinte, Luiz. Bem polêmica essa pergunta, né? Deixa eu terminar de mexer aqui que eu vou falar depois. Ó, tá bem diluidinho, tá vendo? O meu leite aqui. Aí é nesse momento que eu começo a acrescentar os meus outros ingredientes. Joyce, mas eu faço brigadeiro de leite em pó e mesmo eu diluindo no leite condensado, depois ele empelota. Quando desligar o fogo, dá uma surra com o fouet que o seu brigadeiro vai ficar lisinho, tá? Se essas pelotas, elas forem realmente por causa do leite. Se for gruminhos porque o brigadeiro queimou, porque ele não mexeu direito, teve parte que cozinhou mais, parte que cozinhou menos, aí ele realmente não vai ficar na textura tão lisa. Mas se for do leite, fica lisinho, perfeito, tá? E aí, respondendo ao Luiz, né? É o seguinte, tem gente que só considera brigadeiro gourmet quando vai chocolate dentro da massa, tá? Mas uma coisa que eu sempre falo pra vocês é que pra mim isso é mito. Porque se a gente for levar em consideração o que significa gourmet, o gourmet, ele vem exatamente de quando a gente faz algum preparo de uma forma diferente, quando a gente faz algum preparo que tem uma apresentação mais diferenciada, mais refinada. Se a gente for num restaurante, por exemplo, a gente pode ir num restaurante que vai ter uma feijoada gourmet e ela não vai ter nada de diferente dentro dela, vai ser só aquela apresentação de rico, que aí vem aquele stickzinho no prato, quase nada, uma decoraçãozinha, e esse prato ele já é considerado gourmet, mesmo sendo uma releitura de algo tão comum, tá? Então, pro brigadeiro, a gente segue a mesma ideia. O que é o brigadeiro tradicionalzão, aquele brigadeiro que quando a gente fazia quando era criança? Leite condensado, Nescau e manteiga.
Já o brigadeiro que a gente passou a fazer há um tempo atrás, ele já é um brigadeiro que a gente faz leite condensado, creme de leite, um chocolate em pó que tem uma qualidade melhor. A gente passou também a utilizar glucose e outras coisas para trazer mais durabilidade para o nosso brigadeiro, tá? Então, assim, eu não considero um brigadeiro gourmet apenas o que tem o chocolate. Na verdade, a maioria dos meus brigadeiros não levam chocolate, porque eu só adiciono chocolate quando eu acredito que o sabor do chocolate ele agrega ao meu brigadeiro, porque a finalidade do meu brigadeiro é ter exatamente o gosto daquele ingrediente saborizante, né? Aqui nesse caso eu tô colocando chocolate porque esse chocolate vai fazer diferença no meu brigadeiro. Mas eu, Joyce, particularmente, se for um brigadeiro de chocolate, eu prefiro um brigadeiro feito com chocolate em pó ou cacau em pó do que um brigadeiro feito com chocolate em barra, tá? Porque normalmente quando a gente utiliza o chocolate em barra com o tempo, o brigadeiro ele tende a ficar em uma textura mais firme, sabe? Ele vai meio que virando uma massa, que a gente vê muito também no brigadeiro de ninho. O brigadeiro de chocolate, depende da quantidade de chocolate que a gente coloca, ele tende a virar isso. Enquanto o outro brigadeiro, na maioria das vezes, ele tende a durar dias e dias e dias super cremoso. Então, assim, pra mim, chocolate só vai na massa de brigadeiro se realmente saboriza, agrega de alguma forma. Se não agrega, não vai. Na cozinha menos é mais, né? Então não adianta estar colocando ingrediente que ele não vai agregar em nada no sabor. Então ele tem que ter um propósito. Então se o brigadeiro que a gente está fazendo, o chocolate não tem um propósito, não tem para que colocar só para dizer que é gourmet. Então vamos seguir. Vamos. Qual a temperatura que tu usa esse forno de indução, Joyce? Desse fogão? Ó, esse aqui eu uso, tipo, a potência, ele tem até a potência 5, eu uso a potência 2. E a temperatura eu normalmente coloco bem baixinha, 80, e aí acaba demorando mais a cozinhar o meu preparo, porque como o fogo de indução, o aquecimento dele sai do centro para as laterais, ele tende a queimar muito fácil, tá? O centro da minha panela. Então, brigadeiro eu agarrar aqui nesse forno é rapidinho assim. Mas esse é da Philco. Eu tenho um da Tramontina que eu acho ele super ótimo. Eu uso ele em 1800 a temperatura dele. E pra mim super funciona. Esse da Philco que realmente eu não gostei tanto, tá? Ó, coloquei o meu leite condensado, o meu leitinho. Vou colocar a minha canela também pra ela diluir, não ficar aqueles pontinhos tão grandes de canela no meu brigadeiro, tá? Tudo que for pó, eu já coloco aqui. Diluí a canela, agora eu vou colocar o meu creme de leite. Tudo isso com fogo desligado ainda, tá, gente? Pra fazer a mistura bem, homogeneizar bem. Sabe que eu não peguei, mouse, minha glucose. Eu vou pegar. Pega. Vou misturar o creme de leite também. Aonde, Matheus? Tá em cima do balcão da pia. Tudo misturadinho aqui, ó. Vou acrescentar agora o meu café solúvel, tá? O meu chocolate eu prefiro só acrescentar mais pra frente, tá? Tem colher aí, Joyce? Não, tem que trazer. E aí vocês perceberam, né, que basicamente eu coloquei todos os ingredientes que eu falei pra vocês. Basicamente não, eu coloquei todos os ingredientes que eu falei pra vocês que um cappuccino levava, né? Vou colocar a minha glucose aqui super no olhômetro, tá? Glucose para ficar mais fácil de vocês trabalharem. Esquentem no micro-ondas e depois vocês adicionam no brigadeiro de vocês, tá? Porque ela fica mais líquida. Então ela sai com mais facilidade da colher, de tudo, principalmente quando ela tá assim no final, que ela já vai ficando mais durinha. Nesse caso, Joyce, por que não usou chocolate em pó? Eu não usei o em pó, porque nesse caso aqui eu gosto de fazer uma misturinha, ó, do branco com o ao leite, tá? Eu acho que traz um sabor mais especial para o meu brigadeiro. E aí o chocolate em pó eu só teria a opção de colocar ou cacau ou chocolate 50%. Então, estamos fazendo aqui, transformando um cappuccino em um brigadeiro, tá, gente? A live de hoje é para mostrar os conceitos de você fazer uma transformação, entendeu? E aí, Joyce, qual a necessidade da glucose, já que vai creme de leite?
Ó, seguinte, apesar do creme de leite ele já ser um agente anticristalizante, né? Os brigadeiros que têm o creme de leite, eles já tendem a cristalizar com menos facilidade. A glucose, ela faz isso de uma maneira mais majestosa, tá? Ela basicamente é feita para isso. A gente basicamente usa ela no brigadeiro para isso. É a principal função dela. É retardar os cristais de açúcar, né? Então, o brigadeiro, que mesmo que leve creme de leite, vamos dizer que ele dure 10 dias. Quando a gente coloca a glucose, ele tende a durar 20 dias. Normalmente a glucose, ela dobra a validade que o nosso brigadeiro já tem, tá? Quando eu falo em validade, eu falo realmente do açucaramento do brigadeiro, tá? Porque o brigadeiro, ele tende a durar muito mais. Então, por isso que é viável a gente sempre estar colocando a glucose, porque ela vai trazer muito mais dias de durabilidade para esse brigadeiro. Ficou claro? Pode fazer sem glucose? Pode sim, mas Pode, aí sim. você vai perder um pouco da durabilidade, né? Eu gosto de usar a glucose, porque a glucose traz durabilidade, ela traz maciez, ela traz brilho pro brigadeiro. Então, pra mim, só tem pontos positivos. Eu não vejo por que retirar a glucose do meu brigadeiro. Tem gente que fala, Joyce, mas a glucose é puro açúcar. É uma coisa industrializada, vai colocar dentro do brigadeiro várias coisas que a gente utiliza no brigadeiro tem açúcar, várias coisas são industrializadas. Leite condensado, então, né? é algo que não faz sentido, sabe? Já vi muita gente falando isso, então muita gente já veio me falar isso, inclusive. Então, assim, é realmente algo que não faz sentido. Até porque se a gente for levar em consideração o que a gente usa de glucose, porque quando a gente divide ao todo no brigadeiro é quase nada, tá? Hoje não vai ter senha, tá, gente? Essa receita aí é exclusividade do Arquitetando Brigadeiros. Então, receita de brigadeiro é exclusivo do Arquitetando Brigadeiros. Mas presta atenção em tudo que eu falei pra vocês, que vocês já conseguem fazer um brigadeiro de cappuccino bem especial, né? Por isso que lá no começo eu falei, parece uma live de receita, mas não é. É uma live de técnica. Mas pra assim, vocês realmente colocarem a cachola pra funcionar. mas pelos ingredientes, você pegando seu brigadeiro base aí, você já consegue tranquilamente fazer o seu brigadeiro cappuccino. Ó, eu vou aumentar um pouquinho o fogo aqui, se grudar, grudou, pra gente conseguir ir mais rápido, tá? Eu queria dar o ponto de bolear, mas nem sei se eu vou esperar chegar nele. Vou aumentar a potência também. Mas esse brigadeiro cappuccino é um dos que fazem mais sucesso. Não, o cheiro aqui é só de cappuccino, né, mozinho? É, exatamente. Quando eu colocar o chocolate, ó, vai ser assim, o fatality. Quando a gente pegava, trabalhava em Recife, né, que fazia brigadeiro gourmet para casamento, esse era um brigadeiro que saía muito para aquela mesa de digestivo, né? Aquela mesa que o pessoal vai para tomar um cafezinho, tudo. Quem viu aí a foto dele lá no feed, viu que ele era todo decorado, tinha um biscoitozinho em cima, né? Não, eu botei nos stories e aí eu coloquei aqueles grãozinhos de chocolate. Eu até procurei aqui pra mostrar pra vocês, mas em formato de café, né? Forma de acetato. Aí eu fazia um grãozinho de café de chocolate. Logo quando eu comecei a fazer cappuccino, em vez do grão de café, uma coisa que eu também gostava de utilizar muito era aqueles chocolatinhos que vem pronto, que eu acho que tinha Milk e tem o da Calebo, que aí ele é branco e preto, como se fosse um canudinho. Que eu tava falando, tipo eu canudinho. pegava ele e colocava em cima assim, porque o cappuccino, dependendo da bebida, normalmente vem uma canela em cima, ou então, se for um cappuccino mais gelado, vem com o canudo. Então eu achava que remetia muito a isso, tá? Eu acho que a decoração, ela sempre tem que remeter ao sabor do brigadeiro também. Então, pra mim, são duas ótimas finalizações, ou o canudinho de chocolate, ou o café de chocolate, o grãozinho de café de chocolate, ou quem tem facilidade em achar o grão de café também é ótimo. Ó, meu brigadeiro ele já começou a borbulhar aqui, aí é agora que eu coloco o meu chocolate, tá? Isso é chocolate ou cobertura, Joyce? É chocolate. Quando eu faço brigadeiro, eu só faço com chocolate, tá? Eu não uso a cobertura. Significa que usar a cobertura não dá certo? Dá certo, mas assim, a textura do seu brigadeiro vai ser diferente, o sabor do seu brigadeiro também vai ser diferente, tá? Então eu sempre uso chocolate nobre para o brigadeiro. O pessoal tá dizendo que sua roupa é linda, Joyce, sua estampa, que você tá arrasando em tudo que faz. Obrigada.
A Roberta tá dizendo que é muito lindo, que ela tem a forminha desse grão de café. Realmente é bem bonito esse grão de café. É. Depois, quem não viu ainda, vai nos stories e vai ver. Realmente traz uma diferença. Não tem como um cliente chegar numa mesa, porque quando a gente vendia doce para casamento, principalmente, né? Normalmente as pessoas elas pegam diversos sabores de brigadeiro. E pra mim a pior coisa é a pessoa chegar lá e não saber do que é aquele brigadeiro. Então às vezes ela pega, não gosta, deixa lá. Tem muita gente, por exemplo, que não gosta de café. Morre de ver que é de café, abandona o brigadeiro. Tem criança que vai lá, vê um brigadeiro bonito, quando morde, ela não gosta daquela fruta específica. Então eu sempre acho importante a gente remeter a decoração do brigadeiro ao sabor dele também. Que quando aquela pessoa olha, ela diga, esse aqui é de café, curto muito. Aquele já é de limão, eu curto mais, sabe? E aí, quem tá perguntando se ela vai ficar salva, a gente vai sim deixar salva no feed, tá? Vai publicar lá no IGTV. Então logo quando terminar a gente publica para ficar para vocês. Inclusive lá no IGTV de Joyce tem várias outras lives, tá? Com várias outras dicas de venda, porque assim, o que a gente quer aqui é ensinar vocês a pensarem não só nas receitas, mas como realmente poderem viver da confeitaria, né? E a gente acha que a chave realmente que mudou na arquitetura do brigadeiro foi quando a gente chegou no brigadeiro perfeito e começou a se tornar uma confeiteira memorável, né? Todo mundo só comprava aquele brigadeiro, realmente era um diferencial. E como quase tudo aqui no Brasil leva brigadeiro, né, na confeitaria, somente essa confeitaria sob encomenda, aquela confeitaria mais diária, né, do nosso dia a dia, ter um brigadeiro perfeito é realmente a chave para você conseguir ter um faturamento bem constante, um faturamento que você possa andar sozinho. A gente que é confeiteira, né? A gente, querendo ou não, somos praticamente artistas, né? Então a gente tem aquele ego aguçado que a gente realmente quer que o cliente, ele coma o nosso produto, ele ache maravilhoso, ele veja, ele ache bonito. Então tudo isso eu sempre tinha muito... muito claro na minha cabeça que era o que eu queria para arquitetando, sabe? Então assim, para mim não tinha coisa melhor na vida do que quando um cliente ele chegava para mim e dizia, Joyce, eu fui para uma festa, mas o brigadeiro não era da Arquitetando Doces. Eu não consigo mais comer brigadeiro sem ser da Arquitetando Doces. Fico desejando da Arquitetando Doces. E eu sei o quanto isso era gratificante para mim. E é exatamente isso que eu desejo para você também, sabe? Que os seus clientes, eles comam o seu produto e ele deseje o seu produto e ele queira. Por isso que é tão forte pra gente transformar todas vocês em confeiteiras memoráveis, né? E aí, obviamente, o memorável ainda vai levar vocês a lugares muito maiores. Ó, meu brigadeiro ele já tá quase chegando no ponto, tá? Já tá ficando bem espesso, ó. Então é só mexer mais um pouquinho. Quem aí tá começando na confeitaria? Vou conversando aí com a gente. Fazendo aí, eu, quem tá começando. Porque assim, brigadeiro realmente é a porta de entrada da confeitaria. Como a Liane falou, brigadeiro é uma paixão. E é uma paixão mesmo e é a porta de entrada para tudo. É muito... Se você pegar a história da maioria das confeiteiras, várias confeiteiras aí de sucesso, grande maioria começou com brigadeiro, tá? Brigadeiro realmente, não só porque é gostoso, é muito bom, também é simples de se fazer, né? Você compra uma lata de condensado ali, investe R$10, já tira 30, 40 no outro dia vendendo. É muito fácil de fazer, muito fácil de vender e o resultado é de imediato. Então assim, ó, a grande maioria está começando, então está no lugar certo, né? Porque, como eu falei, o brigadeiro é coisa que parece fácil, mas não é simples, não? Então se você acerta nele... Teve um dia desse que uma menina veio falar comigo no direct. Joyce, queria muito vender brigadeiro, mas eu só tenho R$18 na minha conta. Eu disse, ela vai no mercado, compra uma lata de leite condensado, compra uma caixinha de creme de leite, compra as forminhas e vai vender brigadeiro na rua. Vender a unidade, porque aí você sai com 20 brigadeiros, 30, dependendo do tamanho que você faça, 15, e aí você já volta com o triplo, quádruplo daquele dinheiro que você investiu. Pega aquele dinheiro, investe de novo, compra mais material. Daqui a pouco, em uma semana, você vai ver o quanto esse dinheiro ele já se multiplicou, tá? E é a partir daí que a gente começa o negócio na confeitaria. Joyce, aqueles negocinho de café, onde é que vende a forma? Onde é que tu comprou a forma? Ó, coloca no... Eu comprei a minha aqui, em Brasília, no Shopping do Confeiteiro, tá? Mas coloca no Google,
forma de acetato grão de café, que vocês vão achar rapidinho. E aí pode pedir, né, na internet para entregar, se você não tiver É uma loja. forminha igual forminha de trufa, tá? A diferença é que ele não é aquelas 3 partes, ele é uma parte só, porque é bem pequenininho o grão de café, né? Então a gente completa a forma toda, e aí completa a forma toda, depois vocês tiram e vai ter o grãozinho de café prontinho. E a Carla já tem alguns anos, mas sempre estudando e aprendendo, é isso mesmo. Exatamente. Conhecimento, só o conhecimento deixa de ser refém da sua cozinha, né? Então, com conhecimento, o conhecimento é algo dinâmico, né? Toda hora tem novidades, toda hora muda produto, né? Uma coisa que a gente já fez umas 2 lives aí sobre a mudança do leite condensado, mudou o percentual de gordura, então assim, se você não tiver atenada e por dentro das novidades, das mudanças, você vai ficando para trás. Então, conhecimento nunca é um gasto, né? Na verdade, sempre é um investimento. Ó, sempre que eu termino de mexer o brigadeiro, uma coisa que eu gosto de fazer é vir na panela, ó, e continuar mexendo um pouquinho enquanto ele tá quente, obviamente, tá? Coisa de 1 minutinho depois que eu mexi. E assim, amassando o meu brigadeiro contra a panela, porque isso faz com que o meu brigadeiro ele também fique bem mais lisinho, tá? Então fica aí a dica pra vocês. Dá uma amassadinha, depois que fez isso 30 segundinhos, aí você leva pro seu prato para o brigadeiro ele não continuar cozinhando, tá? Quanto tempo de live, Muzi? 41 minutos. Ó, ele lembra muito, a cor dele lembra muito um brigadeiro de chocolate ao leite, tá? Mas o sabor é completamente diferente. Muito bem, a Oliveira aí falando, tem uma lanchonetezinha, ela vende 60 brigadeiros por dia e agora está estudando cada vez mais para vender doces e bolos, né? Perfeito. Lanchonete, copo da felicidade, torta em fatia, tanta coisa boa. Coxinha de brigadeiro, aquele Oreo, Muzi, sanduichinho de Oreo, que o povo adora aquilo ali. Mostra aqui. E é muitas tudo o quê? Com facilidades. base de brigadeiro, né? Mostra aí de pertinho como ficou. Olha como ele fica com uma textura boa, brilhosa. Vocês estão sentindo o cheiro. Daqui eu estou sentindo o cheiro aqui do cappuccino, tá? E olha que a gente nem usou pronto. A gente usou só os ingredientes que remetem ao cappuccino. Pera, deixa eu só limpar minha mão aqui. E vamos deixar publicado assim a live, tá, gente? E aí é o seguinte. Ultimamente eu não tô na Maria Braga. Antes eu fazia live igual na Maria Braga, porque eu já tinha um pronto. Mas ficava muito doce aqui e eu não tô de dieta, tá? Então, assim, tentando, né? A gente tá tentando se controlar. Apesar que, obviamente, a gente divide tudo, né? Mas mesmo assim ficava muito doce. E aí tem coisas que o brigadeiro colocou no freezer, ele tá pronto. Mas eu acho que, eu não tô aqui, eu não achei minha forminha de acetato, procurei antes da live, não achei pra finalizar o brigadeiro. Então acho que a gente pode falar como a gente finalizaria. E caso eu ache, amanhã eu mostro pra vocês como eu finalizo, porque a foto vocês já têm, tá? Pode ser assim? Aí nos stories a gente pega a forminha de café, se a gente achar, monta, faz, mostra tudinho. E a Luby até falou, a forma de café é da BWB número 1050. Pronto, perfeito. É exatamente essa aí mesmo, tá? BWB número 1050. Obrigado, Luby, é justamente essa, é perfeito. Então quando a gente achar, a gente faz e aí acompanha nos stories e a foto vocês também já tem no feed e nos stories. Exatamente. Mas aí é bom tu dizer como é que faz a finalização, Joyce. Coloquei um pouquinho ali no freezer, mas vamos levar essa ideia dos stories. Como eu gosto de finalizar, tá? Eu gosto de bolear o meu brigadeiro e colocar ele no chocolate 50%. O chocolate 50% que eu gosto de colocar ele é esse 2 Frades da Nestlé, tá? Porque pra mim ele é um chocolate super equilibrado. A cor dele eu acho bonita. Tem chocolate que é mais escuro, tem outros que são menos. O cacau eu já acho que traz um amargor muito grande, um sabor mais forte. Então acho que com esse 2 Frades o equilíbrio é perfeito. E aí, além disso, qual a outra opção que vocês têm? É passar no próprio cappuccino, se vocês quiserem, tá?
Aqui vai ficar aquele sabor de cappuccino mais apurado, porque a gente vai ter o cappuccino por fora, mas tem todos os outros ingredientes que vai no cappuccino que podem deixar aquele saborzinho meio artificial no brigadeiro da gente. E o chocolate em pó, eu acho que ele deixa um sabor mais agradável, um sabor mais rico, e a gente não descaracteriza o cappuccino. Aí outra opção que eu gosto de fazer, misturar o chocolate 50% com um pouquinho de canela e depois bolear, tá? Mas aí só pra quem realmente gosta muito de canela. O chocolate 50%, top 1, chocolate com canela, top 2, cappuccino, top 3, tá? E aí, Joyce, o que você acha de você fazer o chocolate, né? A Sandra tá perguntando, e colocar um pouquinho de café pra lembrar ainda mais o grão de café, não só chocolate. Colocar... Quando for fazer o chocolatezinho na forminha, certo. não é um grão de café? Uhum. Ao invés de botar só chocolate, colocar um pouquinho de café, pra remeter o gosto do café, do grão de café. Eu nunca fiz, tá? Acho que pode ficar legal. Em contrapartida, possa ser que cubra o detalhe do grão de café, né? Porque é praticamente só um risco que tem no meio. Talvez quando botar o grão, descaracterize um pouco esse grão do café. Mas eu testaria, tá? Com certeza testaria. Se você não quiser que o grão fique muito grande, você dá uma quebrada no grão, faz que ele fique um pouco mais fino, mas aí você coloca. E claro, se você gosta de café, o seu público gosta de café, com certeza vai fazer sucesso. Outra coisa que pode fazer também boleia no chocolate 50%, em vez de colocar o grão de café, já coloca o grão de chocolate, já coloca o grãozinho de café solúvel por cima, sabe? Eu costumo fazer isso no meu brigadeiro de ovo maltine, por exemplo. Coloco bem pouquinho, porque o ovo maltine ele derrete, né? Então eu coloco por cima, depois ele dá uma derretidinha e fica aquele detalhe por cima. O café solúvel você pode fazer do mesmo jeito. Eu não bebo café, então eu não sei dizer. Eu não sei se o café solúvel, à medida que ele vai ficando em temperatura ambiente, ele derrete. Se não ficar, ótimo, porque a gente bota por cima e vai ficar realmente o grãozinho, o cheiro, tudo do café. E aí, gente, mais dúvidas sobre como transformar brigadeiro? Porque assim, o brigadeiro cappuccino é um exemplo, tá? Eu acho que o intuito dessa live aqui é vocês realmente entenderem o que está por trás de uma desconstrução através de brigadeiro, né? Exatamente. Como vocês viram, vocês podem fazer brigadeiro de banoffee, cheesecake, de limão, maracujá, açaí, cupuaçu. Já tem muita gente aqui que queria fazer de cupuaçu. Eu vou comprar uma polpa de cupuaçu pra gente testar esse brigadeiro de cupuaçu. Não se preocupem, não. Mas vamos tirar um print, né, da live antes de... eu botei o brigadeiro. Vou tirar o print com o quê que eu botei o brigadeiro no... Pega ele lá. Agora eu já botei papel, vai ficar feio. Testem sim, tá? Testem. E aí, quem chegou atrasado, volta lá pro início da live depois que a gente publicar para ver todos os ingredientes que foram colocados para fazer o brigadeiro de cappuccino. Vamos compartilhar. Vocês me falam, Joyce, meu papel gruda no brigadeiro. No ponto correto não gruda, tá vendo? Ficou aqui só um tiquinho, meu brigadeiro ainda tá quente. Mas se meu brigadeiro já tivesse no ponto correto, aqui não tinha grudado nada. Então a questão é realmente ponto correto. Na maioria das vezes, ponto correto é o que faz todo o resto dar certo, tá? Então vamos tirar um print, marquem Arquitetando Doces, coloquem a hashtag Confeiteira Memorável. Então não esqueçam de compartilhar. E também não esqueçam que quarta-feira que vem também tem live, né? No mesmo horário, 8 e 7, aqui no Instagram. Não deixem de acompanhar a Joyce nos stories também, que o dia a dia é intenso aí de conteúdo. Às vezes acontece algum imprevisto que ela some, muita gente fica reclamando aí, mas a nossa ideia é domingo a domingo tá aí compartilhando com vocês. Amém? Inclusive tem bolo, tem montagem de bolo, sexta tem decoração de bolo. Então assim, cada vez mais a gente tá trazendo mais conteúdo para vocês também através dos stories. Então fiquem aí, acompanhem a gente e até quarta-feira que vem, tá bom? Beijo pra vocês e usem isso aqui realmente para trazer aí uma diversidade de sabores para o cardápio de vocês, tá? Beijo e até amanhã. Até amanhã, gente. Até mais. Boa noite.